Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Espero que tenham tido um excelente final de semana e hoje, como é segunda-feira, desejo uma excelente semana a todos vocês. Hoje, aqui em nosso podcast, a gente vai conversar com um cara super bacana. Ele é comerciante há 44 anos, já foi presidente da Associação Comercial de Suzano, atualmente ele é diretor do Sindicato de Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e região, é empresário. Além disso, ele também está como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano. Hoje a gente vai bater um super papo com o André Loduca. Secretário. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa aí conversar sobre alguns assuntos, sobre desenvolvimento, sobre a cidade, e a gente está à sua disposição. Eu que agradeço você passar aqui hoje, conversar com a gente, iniciar a semana com a gente aqui no programa, com todo mundo. É um momento muito feliz para mim. Bom, fico feliz também. Vamos lá? Vamos, fica à vontade. Me fala uma coisa, a primeira pergunta, é mais fácil ser empresário ou ser secretário? Eu acho que secretário é um desafio maior, porque a gente já está há muito tempo já como empresário, né? Como empreendedor. São coisas diferentes, são considerações diferentes, mas acho que o poder público ele tem uma velocidade um pouco diferente da nossa. E o tipo de funcionário, por exemplo, a gente tem uma visão a respeito do funcionário público um pouco errada, que inclusive eu tinha também, que trabalha pouco, que produz pouco, e essa é uma visão que isso é bem comum a gente ouvir. Uhum. E era comum também no meu pensamento, né? Um certo preconceito. Depois que você entra, você vê que não é bem assim. Na verdade, você tem, como em qualquer empresa, pessoas que produzem menos. Mas, via de regra, são pessoas que produzem bem e são muito esforçados. Só que o excesso de normas, a maneira de contratar, aquilo que você pode discutir com o funcionário público, ele é um pouco diferente. Mas numa empresa privada, funciona mais ou menos assim. Numa empresa privada, você faz tudo o que a lei permite. No poder público, só o que a lei determina. Então, o que não é determinado não é feito. E outra coisa muito importante, a gente tem como empresário a mania de finalizar as coisas, né? E terminar. Uma vez uma pessoa falou, Dudu, que você sofre muito porque você quer terminar. No poder público você não termina nada, você só melhora. Porque a cidade está sempre em evolução. E a força política vai mudando, e os vereadores vão mudando, o prefeito vai mudando, alguns secretários ficam, outros vão. A cidade ela cresce muito, então você pega a Suzano como era 10, 15 anos atrás, então assim, você nunca vai resolver problema na cidade, você só vai melhorar o problema, né? Então eu acho que na iniciativa privada você tem mais comando, é mais fácil você decidir, você troca as peças do jeito que você acha, né? No privado, no público não, no público você tem que respeitar algumas coisas que são bem, bem difíceis para a gente. É uma linha para seguir, né? E o tempo é mais longo, as coisas demoram muito para acontecer. Elas dependem de muito mais gente, de muito mais aprovação, de muita lei. Então, assim, eu acho que caberia uma mudança aí bastante grande, não como estabilidade, porque eu acho até que é importante ter estabilidade no poder público, mas você poder ter mais comando e as mais profissões serem mais elásticas, sabe? Não ser tão definido, olha, eu fiz concurso para isso, eu presto para isso, eu faço isso. Muitas vezes tem pessoas hoje que nem existe mais aquela profissão, mas não foi adaptado. Tem que existir a capacidade de adaptação melhor, né? Mas eu acho mais difícil o poder público. Entendi. E me fala uma coisa, como que estava a pasta quando você chegou? Como que era a secretaria? Qual foi o seu olhar? Porque eu imagino que deve ter sido um susto, né? Porque de repente você está aqui na sua mesa de empresário, acontece, não sei o que, tá andando, tá aqui, tá ali. Aí de repente você chega no governo, é uma outra estrutura, é um outro pensamento. Como que estava tudo isso? O que você conseguiu mudar? Porque você tem, desde a primeira vez que a gente conversou, eu já vi que você, assim, você é um empresário que está como secretário e que tende, que isso não é ruim, eu acho que é ótimo, tende a imprimir essa marca de empresário dentro do governo para trazer esse ar, essa coisa de agilidade, de caminhar. Mas como que estava tudo isso quando você chegou? Como que era a secretaria? A gente sofre muito, né? Porque assim, eu sou muito agitado, eu sou bastante agitado. E
Claro, na entrevista a gente tem que ser um pouquinho mais tranquilo, é bem agitado. E a gente vem realmente querendo imprimir esse ritmo que é o... E aí, como eu te falei, no começo eu tinha até que, cara, quase tomei remédio, porque assim, as coisas não andavam, não funcionavam. Mas não porque só questão de competência, é aquilo que eu te falei, é a adaptação e a forma que você tem que agir. Na nossa secretaria, na prefeitura em geral, não é maldade, eu tenho até bastante contato com as pessoas que administravam, mas acho que a prefeitura de Suzano está numa situação bem complicada, em todos os sentidos, administrativa, financeiramente falando, ela não tinha grandes dívidas, mas ela tinha boas dívidas, ela tinha problemas estruturais enormes, a gente pegou uma prefeitura sem chave de fenda, sem máquina de cortar árvores, você não tinha... computadores, a gente até aqui alguma coisa, mas muito pouco, contratos vencendo. Então, assim, a prefeitura de Suzano, quando o Rodrigo assumiu, ela é uma prefeitura com bastante problema. Então, foi uma prefeitura meio de reconstrução. A vantagem, talvez, do Rodrigo foi ter chamado para o seu secretariado pessoas muito diferentes, nada homogêneas, bem heterogêneas. Então, você tinha pessoas, por exemplo, que tinham vindo até do governo Marcelo Cândido, e pessoas como eu, por exemplo, que nunca tinham trabalhado em política, e isso é saudável, sim, porque são divergências. Então eu tinha debates muito calorosos, né? Porque eu venho de uma visão empresarial, aquela visão de meritocracia pura e aquela coisa toda, e aí as pessoas mais de esquerda têm um pensamento bastante diferente da gente, e no final eu acho que eu acabei absorvendo muita coisa que a gente chama de esquerda. Eu não gosto muito desse esquerda-direita, mas assim, algumas coisas mais voltados a partir de esquerda, porque eu não acho que aquelas pessoas que são empresárias não sejam sociais, né? Mas também eu consegui passar muitas coisas que são. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que não vou falar das gestões anteriores, mas a gente deu uma mudança bastante grande. Porque normalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela é considerada como indústria e comércio, né? A gente sempre fala de Secretaria de Indústria e Comércio. Muitas prefeituras ainda têm isso. O desenvolvimento econômico ele tem um tripé muito bem definido, que é o crescimento econômico em si, aumento de produção, respeito do meio ambiente e aumento da qualidade de vida. Então, assim, se você tiver crescimento econômico, respeitando o meio ambiente e que isso traga impactos positivos para a sociedade, é o desenvolvimento econômico. Do contrário, não. Se você só crescer e judiar do meio ambiente, não está valendo. Se você crescer, der dinheiro para todo mundo, e o meio ambiente se estraga, também não vai. Então tem que ter os três. Né? Você crescer, cuidar do meio ambiente, mas não trazer benefício para a sociedade. Então acho que a grande marca e a grande diferença da nossa gestão foi exatamente isso. Né? E como o Rodrigo também ele acrescentou agricultura e turismo na nossa pasta, para diminuir custos, essa coisa toda, eu acho que foi bastante importante. Assim, foi uma mudança muito forte. E dentro dessas mudanças todas, como que a prefeitura de Suzano tem ajudado o empreendedor, o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o cara que está começando agora? Olha, eu venho de uma filosofia que a gente não precisa de governo no sentido de só financiamento, dar dinheiro para o empresário, Pronamp e tal. Eu não concordo muito com isso. Acho que no momento como teve a crise, eu acho que foi importante. Eu acho que para você fazer investimentos é super importante os governos, os entes, né? União, Estado e município, em especial o Estado e a União, porque são aqueles que detêm os bancos públicos, né? Eu acho que é importante o Desenvolve SP, o BNDES, o investimento, não nos grandes, sim nos pequenos. Eu acho isso extremamente importante, isso a gente precisa. Mas o que a gente precisa é ter condições e ambiente favorável ao empreendedorismo. Então, assim, o que a gente procurou fazer e que deu resultado? Primeiro, a gente pôs ordem na casa, né? A Prefeitura de Suzano ela cresceu em todos os índices, né? Todos os índices, sem exceção. Então, hoje... Acho que é o terceiro PIB da região, o terceiro PIB da região, hoje 34º do estado, então a gente foi ganhando posições e a gente criou condições de investimento. Então, o que é legal? O empresário, quando vai escolher uma cidade, ele quer uma cidade pujante. Ele não quer só uma cidade legal. Não quer só uma cidade porque o prefeito convidou, sabe? Ele não quer só uma cidade porque é amigo do André. Ele quer uma cidade que ele possa montar um negócio dele, que o negócio dele vire. Sim. E o negócio vira em Suzano. E que a prefeitura também não dê trabalho, né? Que a prefeitura não atrapalhe. Eu falo que ajuda muito quando não atrapalha. Então, assim, abertura de empresa, primeiro, a gente tem um plano de uso e ocupação de solo muito interessante.
E eu tenho meus debates com o Elvis, mas eu acho que ele é extremamente competente, que é o secretário de Planejamento e Urbanismo. E ele fez lá com a equipe dele. Hoje, Suzano, você pode abrir qualquer coisa na cidade, pelo índice de incomodidade. Então, ele não define por logradouro, né? Em muitas cidades você vai abrir uma loja, por exemplo, não pode porque aqui não pode. Mas por que não pode? Não pode porque aqui não pode abrir transportadora. Mas se a sua transportadora não vai botar ônibus, ou não vai botar caminhão, ou não vai ter índice de comodidade, ou seja, é só um escritório da sua transportadora, com KNAI de transportadora, por que você não pode abrir? Suzano pode tudo. Em qualquer localização, com exceção de áreas de proteção ambiental, etc. Sim. Tá? Devido ao grau de incomodidade e de risco. Eu vou abrir uma fábrica de cimento de produtos químicos. Esquece. É alto risco, então você tem realmente alguns locais que você vai poder abrir e outros não. Mas uma transportadora que é de alta incomodidade, você pode pedir automaticamente o reenquadramento. Então você diz, olha, não vou transportar, então você consegue abrir. Isso é o ponto 1. Então, a lei de uso e ocupação de solo, né, o plano diretor foi muito bem pensado pelo pessoal. Nós temos um negócio que chama geoprocessamento, que você aperta um botão no mapa como se fosse o Google, ou você tem lá o número da sua inscrição do IPTU, ele te dá exatamente aquilo que você pode montar lá. E se você precisar reenquadrar, você já reenquadra. Legal. Isso é muito legal também. A certidão de diretrizes, ela sai automática. Você não precisa conversar com ninguém na prefeitura, não precisa pedir favor, não precisa Consigo nada. abrir do meu Abrir do seu escritório. escritório, abre, sai de graça, sai na hora, você já sabe que você pode produzir. A gente tem um sistema, numa rede unificada de abertura da empresa, que a gente está querendo chegar até em 2 horas. Hoje chega em 3 horas, às vezes 2 dias, se não tiver impedimento. Bombeiro, às vezes, segura um pouquinho. A gente consegue abrir uma empresa muito rápida. E o próprio trabalho que a gente executou na cidade faz com que a cidade tenha voltado ao orgulho das pessoas ser suzanenses, então de morar aqui, né, na cidade, e também de investir aqui. Então, assim, mais do que doar, porque a gente não pode doar terreno, essas coisas a gente não pode fazer. Temos uma lei que estamos pensando, mas assim, é criar condições que a pessoa possa vir investir e se dar bem. Aí conta para um amigo que fala, monta lá em Suzano que é legal. Então, isso a gente criou condições, então a gente está recebendo realmente grandes investimentos nos últimos anos. Ou seja, vocês prepararam a casa para receber o empreendedor. A gente ainda tem alguns gargalos que são muito importantes, né, que são muito caros para serem feitos. Por exemplo, mobilidade urbana é um problema que está em todas as cidades. Sim. Você viu, eu vim aqui hoje para conversar com você, nós estamos gravando, né, em outro lugar, e eu demorei muito, cara. Entendeu? Por quê? Porque é trânsito. Sim. E custa muito caro, porque você tem que desapropriar muitas vezes, entendeu? Você não é fácil fazer. Então, uma vez falaram um negócio para mim que é engraçado, e é verdade. Governar é definir prioridade. Você não vai ter dinheiro para fazer tudo, portanto você tem que definir prioridade. A nossa prioridade naquele momento foi reconstruir Suzano, nos últimos anos. Então hoje Suzano é uma cidade super tranquila em matéria financeira, no sentido de bom equilíbrio. Itamar tem, né, a gente brinca e briga muito com ele, né, porque ele segura, mão fechada. Fala que o Itamar, se atravessar com um torrão de açúcar na piscina, o torrão chega seco do outro lado. Mas tá fazendo o papel dele, né? E foi o que a gente fez, cara. Mas a gente tem, assim, mobilidade ainda é um gargalo, mas não é culpa do Galo, não, que o Galo é o secretário de transportes lá, de mobilidade urbana. O Galo é sensacional. É que todas as cidades cresceram muito nos últimos anos, né? E aí você tem o crescimento da cidade, você tem, de certa forma, a economia que deu uma melhorada. Se você pegar nos últimos 20, 30 anos, as pessoas melhoraram economicamente. Então isso faz com que a pessoa queira ter um carro. Então, sei lá, você tinha X carros há um tempo atrás, hoje você tem muito mais. Aí você tem também essa questão que entrou o Uber na rua, que é por conta de pessoas que perderam o emprego. Então você vai enchendo a rua de carro e, de repente, o Estado, quando eu falo Estado, a prefeitura, o governo, ele não tem condição de absorver essa nova realidade, que é isso que a gente começou a conversar, na mesma velocidade com que as coisas vão acontecendo. O que eu penso assim, você tem 3 entes, que é o governo federal, estadual e municipal. Eles não se conversam. As políticas públicas no país hoje melhoraram muito, mas não se conversam ainda. As pessoas vivem nas cidades. Eu acho que a gente deveria ter mais poder nas cidades. Mais verba na cidade, mais poder na cidade. Porque as pessoas não vivem no Estado, as pessoas não vivem na União, não vivem em Brasília, as pessoas vivem aqui.
Então, eu acho realmente que numa eventual reforma tributária, do jeito que aprovaram, enfim, deveria ter sido discutido como se reparte isso. As prefeituras deveriam ter mais dinheiro e elas deveriam ser mais cobradas, porque você está olhando o seu vereador e você está olhando o seu prefeito, entendeu? Você encontra ele na padaria, ele tem que ir na Câmara toda quarta-feira, então assim, Sim. você tem condições de cobrar. O que é diferente de você cobrar na Assembleia é o que é diferente de você cobrar, por exemplo, como deputado federal. Sim. Então assim, primeira coisa seria uma distribuição melhor. Depois, os planos ou políticas públicas, seja elas quais forem, deveriam ser compartilhadas. E muitas vezes não são. Então, alguma coisa está fazendo lá em cima e não está fazendo aqui embaixo, está fazendo aqui embaixo e não faz lá em cima. Terceiro, existia sempre, existe ainda hoje, infelizmente na política, a polarização, sabe? Não é essa de Bolsonaro e Lula, porque, sabe, um faz, o outro não faz porque o outro já fez, eu não vou fazer isso porque ele já... Então, assim, não existe plano de governo, exemplo, que seria o ideal, um prefeito continuar a obra do outro, né? Sim. Então, assim, Mogi ou Suzano ou Poá, Ferraz, enfim, ter um plano rodoviário, né, viário aprovado pela Câmara e aprovado por estudos, por comissões. Então, você faz um plano diretor viário. Acabou, é aquele plano diretor viário. Não é outro plano diretor viário, porque ele é baseado no planejamento urbanismo, lei de uso e ocupação de solo e vai crescer desse jeito. Não importa quem esteja lá, tem que investir aquele tanto todo ano durante tantos anos. É muito simples. São 50 milhões você vai investir, em 10 anos, 5 milhões por ano, você deixa lá a tua verba, acabou, a Câmara não muda. Não é isso que acontece. Sim. E outra coisa também, hoje se fala muito em consórcio. Né? Então você está no CONDEMAT, que é o Consórcio Municipal de Desenvolvimento do Alto Tietê. Então você tem uma comunicação do Caio muito forte com o Rodrigo, com o Eduardo, né, com a Priscila de Ferraz, com o Eduardo de Itaquá, você tem Arujá. Então hoje eles se conversam mais e eles entendem que as coisas em consórcio, mas isso está brotando. Então eu acho que quando eles tiverem com mais consciência, possibilidade e vontade de atuar como consórcio, você não vai ter uma avenida, né, como fizeram das Orquídeas, né, que chama. De repente você chega em Suzano, não tem, né? Você sai de 2 pistas para chegar para nada. Entendeu? E a gente vai fazer isso. Só que não estava naquela programação dos anteriores. Então, aquilo deveria ter sido não só do município de Mogi, como do Estado. Um financiamento do Estado para toda aquela parte. Entendeu? E isso é interessante que você falou, porque outro dia eu conversei com um vereador aqui de Mogi e ele falou a mesma coisa. As pessoas vivem na cidade. É isso aí. E é engraçado isso, né? Eu tenho um exemplo que é de outra esfera, mas vai ao encontro do que você está falando. Tinha uma época que eu tive uma franquia. Então, o cara da franquia ficava lá num escritório em outra cidade que não tinha nada a ver, te dando a diretriz do que você tinha que fazer. Só que quem está no balcão da loja sou eu. Então, eu sei o que você, que é meu cliente, está querendo, qual é a sua necessidade, qual que é a sua dificuldade, e o que vende, o que não vende. Só que, assim, vê uma diretriz de um cara, de uma pessoa que ele não vive o dia a dia. Por melhor que eles queiram fazer, ele não consegue fazer porque falta essa dinâmica que você falou. Olha, eu encontro o prefeito na padaria, eu encontro o vereador na mercearia, eu tomo café com o secretário na rua, fulano é meu vizinho. Você está numa esfera muito longe. Então, se você traz aqui para o dia a dia das pessoas, eu acho que você sabe muito melhor do que um deputado federal qual que é a necessidade da tua cidade. Concorda? O prefeito sabe muito mais do que o governador, porque ele está aqui no dia a dia, ele que transita na cidade. Por mais que os outros entes queiram fazer, e eu acredito que eles querem melhorar a vida da população, eles não conseguem ver no dia a dia. Porque uma coisa, eu fazer um relatório para você em outra cidade, em outro lugar, você lê o relatório, olha que legal, não sei o quê. Outra coisa é quando a gente vai lá na cidade, a gente vê o problema no dia a dia e entende o que as pessoas estão precisando. Eu vejo dessa forma também. Isso funciona muito. Você falou de franquia, né? Franquia, na verdade, a pessoa está franqueando o negócio dele para você. Claro que você tem que ter uma padronização. Mas hoje as adaptações vive melhor e mais forte na evolução humana e na evolução dos negócios aquele que se adaptar. Quem se adapta mais rápido vive melhor hoje. Então, por exemplo, tem loja em Mogi e Suzano. Eu cuido de Suzano e aqui minha mãe cuida de Mogi. A cor das cadeiras é diferente. O tipo de cliente é diferente. Então, por exemplo, Suzano compra um ticket médio menor
mas compra à vista e retira mais. Entendeu? Mogi tem um tipo de crédito maior, mas parcela mais, entendeu? E tem um nível de exigência um pouco diferente. Então, assim, são comércios iguais, porque tem o mesmo nome, o mesmo produto, mas tem características diferentes, de arrumação de loja, de tudo. Então, assim, é o que você falou, a gente estava comentando, né? As prefeituras, elas deveriam ter um pouco mais de poder, né? Até para decidir, por exemplo, sobre educação. Eu não concordo de você ter um valor fixo para a educação. Tem cidades, por exemplo, que não tem necessidade de ter X% do orçamento em educação. Então, ele troca a carteira escolar todo ano, entendeu? Ele inventa coisa que não precisa, porque ele precisa gastar, senão o prefeito toma aí um processo, né, de improbidade administrativa por não ter investido. Então, assim, cada cidade sabe. Às vezes você tem cidades que precisam de mais investimento em educação do que o do vizinho. Né? Então, assim, isso deveria ser conversado, que é a repartição e a responsabilidade, mas é muito difícil, porque ninguém quer perder. O Estado é muito inchado, né? Sim. Ele é inchado e ele é grande, né, cara? E ele é obeso, né? E ele é lento. Então, assim, ele é muito complicado para lidar e ninguém quer perder. Os 40 mil por mês, 50 mil por mês, tá no hotel, tá viajando de primeira, sabe? Ninguém quer perder isso. Então, assim, é uma questão mesmo de corporativismo. E que existe em tudo quanto é profissão. Sim. Mas no Estado, corporativismo é enorme. Assim, é fora do comum. É desrespeitoso em alguns momentos. Né? Entendi. E deixa eu te falar, a gente falou um pouquinho, e existem outros desafios aqui em Suzano que a gente consiga trabalhá-los? Como você vê, fora essa questão que a gente falou da mobilidade urbana, fora essa questão... Eu acho que tem. O desafio maior de Suzano, e a gente tem trabalhado muito para isso, é para pensar no futuro da cidade. Porque o que acontece? Quando você pega alguma coisa que está relativamente destruída, ou em situações muito precárias, você tem que ter um tempo para colocar a casa em ordem. Então é a mesma coisa vocês. Pô, comprou uma casa que está com telhado ruim, tá vazando, abre a torneira sai suja, a caixa d'água você está sem tampa. Então não adianta você falar assim, eu vou trocar a cortina de casa. Não, você não vai trocar a cortina de casa agora, cara. Você vai primeiro arrumar o telhado para não molhar esse negócio. Depois você vai fazer a laje. Não, você vai primeiro tirar esse passo em cana. Então você tem que ir trabalhando. Vai chegar uma hora que você fala assim, bom, minha casa não tem vazamento, estruturalmente ela está boa, o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou começar a pensar num bom revestimento, trocar minha cortina, colocar uma geladeira nova, etc. Suzano é a mesma coisa. Suzano é uma cidade que eu acho que essa fase de reconstrução já passou. Né, assim, no sentido das coisas prioritárias. Ela é uma cidade que agora ela tem que repensar em camadas. Então, o que acontece? No desenvolvimento econômico. Como eu posso, junto com o Geraldo da Assistência Social e o Elvis do Planejamento, e com o Galo da Mobilidade Urbana, e do governo lá, do Alex, em parceria com a Câmara, avaliar o que o prefeito vai querer, exemplo, né? E junto com a saúde, o que a gente vai fazer para a cidade? Onde é que estão os bolsões de miséria, os bolsões de... Então, assim, você vai começar, eu acho que você tem que começar a cruzar mais informações. Eu acho que falta para a gente, mas não é nem má vontade da prefeitura, é modus operandi ainda que tem que melhorar, o cruzamento de informações. Quais os cursos que a gente dá baseado na necessidade que as empresas têm. Então, por exemplo, hoje a gente informatizou a prefeitura, então a gente tem um volume de pessoas, muito menos pessoas no nosso prédio. A gente chegou a atender 119, porque eu cuido disso lá, 119 mil pessoas no ano. Hoje, eu acho que com certeza pela metade. Tá? Por quê? Porque você informatizou. Eu informatizei o Suzano Mais Emprego, que a gente tem o Suzano Mais Emprego lá. Então, o que acontece? Hoje, com a informatização, eu estou começando a criar um banco de dados muito poderoso. Eu estou sabendo de onde estão vindo os currículos, aonde se pede mais, aonde as pessoas, né, demoram mais para serem empregadas. Então, agora nós vamos começar a cruzar informações com as empresas, para quantas dessas pessoas que eu encaminhei, quantas pessoas foram empregadas, qual é o déficit que essas pessoas têm, né, de desenvolvimento pessoal. Então, você começa a conhecer. Então, eu acho que Suzano, o grande desafio dela, ela pensar na cidade como ela será daqui a 20, 30 anos. Já começou. Tem algumas discussões, já teve algumas reuniões, até a Mackenzie parece que está envolvida com isso, e eu acho legal. Mas talvez hoje a maior discussão de Suzano seja assim, acabamos a reforma básica,
O que nós queremos para nossa casa, entendeu? Entendi. Eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem hoje. E mudando um pouquinho, Claro. a gente falou de empresa e tal. Como você vê a reforma tributária? Qual você acha que vai ser o impacto que ela vai trazer para o empresário se ela for aprovada? É uma discussão que já gera 40 anos, né? Mas nunca foi uma discussão de 40 anos, sempre ficou muito parado em 40 anos, né? Sim. O governo agora conseguiu que fosse aprovado, ontem inclusive, semana passada, né? Hoje, segunda, foi semana passada, ele conseguiu que fosse aprovada a reforma. Eu ainda tenho muitas resistências, não porque eu não acredito na reforma e na simplificação, é porque eu acho que a intenção não foi essa, a intenção é arrecadatória, então assim, existe uma diferença. Esquece baixar imposto, não vai baixar. Por quê? Porque a gente tem um índice de contribuição altíssimo, um dos maiores do mundo. Sim. Mas nós temos problemas muito grandes. Então não adianta você fazer, vou baixar a contribuição porque a gente é legal. Eu vou fazer igual aos Estados Unidos que tem lá, sei lá, X% do seu PIB. Porque ele já não tem tantos problemas básicos como a gente. A gente tem problemas básicos muito fortes. Mobilidade urbana, coleta de lixo, iluminação, quer dizer, moradia. Então não adianta, você vai subsidiar a moradia mesmo, você vai ter que fazer muita coisa. Então, redução de imposto você não vai ter. O que você tem que ter é simplificação. As coisas tinham que ser mais simples. Tem que ficar claro quanto você paga de imposto em cada produto que você compra e a maneira de recolher. Então, isso eu achei muito legal, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado e tal. Que não vai ocorrer de imediato, ele vai ocorrendo aos poucos. Não era tão difícil fazer, né? Quanto você arrecada hoje? Do quanto eu produzo, qual o montante de arrecadação? 34%? Tá bom, nós vamos continuar em 34%. Quantos estados gastam hoje isso? O município gasta isso, reparte o IVA dessa maneira e daí para frente cada um vai tocando. Mas você percebe que nessa entrelinha da reforma tributária tem aumento de arrecadação. Entendi. Em janeiro começa uma série de controles para aumentar a arrecadação, você vê alguns impostos que foram criados. Então, assim, eu vejo com bons olhos, porque é importante que exista reforma, tudo bem, deu o primeiro passo, mas eu vejo com uma certa cautela, porque eu ainda acho que a gente tem que aguardar para entender. Não é característica do governo que assumiu redução de despesa. É aumento de despesa. E se você arrecada o mesmo imposto, você não consegue pagar. Então, ou vai para déficit, ou eles têm que pagar de alguma maneira. Então, assim, eu sou favorável, mas ainda te confesso que vamos aguardar. E dentro dessa questão mais macro, como que você está vendo essa coisa, porque agora a taxa de juros está caindo, né? A taxa Selic estava 12,75, agora já está 12,25. Existe um viés de ir para 11,75 na próxima reunião do Banco Central. Se o cenário macro e se o governo se comprometer com a política fiscal, é provável que tenhamos mais uma queda. Como você vê tudo isso enquanto empresário? Qual que é a sua avaliação? Olha, a queda de juros ela é sempre positiva, né? A gente tem um dos juros mais altos do mundo. A diferença entre o nosso índice de inflação e os juros está muito alto. Então, por exemplo, você tem países que tem 20% de juros, mas tem 18% de inflação. Então, você tem 2% de diferença. Nós temos inflação de 3% a 4% e com juros de 12%. Então, você tem 3 vezes mais a inflação nossa. Na minha opinião, não precisaria. Porém, a gente tem um fenômeno muito forte, que na redução de juros se gasta muito. Agora, eu vou falar uma coisa que é uma opinião pessoal minha. Esses juros que se fala, essa briga do Lula com o presidente do Banco Central, porque é teimoso, o outro não sei o quê, isso não afeta o tomador de empréstimo, pessoa física ou a ponta de linha. Por quê? Porque o spread é muito alto. Ou seja, você não acha juro de 12% ao ano. Você vai achar juro de 3% ao mês, cara. Sabe? Que dá muito mais, né? Dá 60%, 70% ao ano. Então, assim, a gente se discute 11,25, mas esse 11,25 não chega pra gente. Porque o sistema financeiro lucra muito, cara. Tá? Agora, para onde ele chega e é positivo? Nos investimentos a longo prazo, que são legais. Então, uma empresa, por exemplo, ela vai investir bi. E aí você está falando que 1% de bi vale uma diferença enorme. Sim. Então, assim, a queda de juros ela é positiva, mas não vai chegar para a gente, porque vai ser sempre alto. Tá? Mesmo que o juro vá para 5%, o financiamento de carro não vai sair de 3 para meio. Ele vai sair de 3 para 2 e pouco. Mas os investimentos a longo prazo, seja para fazer obras públicas, para você fazer investimentos pesados, uma empresa que vai investir, que vai demorar 5, 10 anos para reaver, eu acho que é super positivo. Por quê? Os juros altos, você imagina você está lá com dinheiro para investir 1 bilhão. E tem gente que tem 1 bilhão, viu? Sim. Tá? Não fala 1 bilhão, eu não imagino. Não, tem gente com 1 bilhão hoje na conta fácil.
Aí ele vai investir numa fábrica. Ele fala, pô, vou investir numa fábrica, demora 5 anos para construir, depois mais 5 anos para recuperar e tal. Pô, tô pondo aqui no banco, tô ganhando 14%, 15%, né? Porque sempre ganha um pouquinho mais do que a taxa básica. Pô, sem fazer nada, cara, eu vou esperar um pouco. Sim. Entendeu? Aí ele põe 1 bilhão lá, aí ele tem lá os seus 140 milhões, né? Por ano, divide por 12 e tal. Ele fala, pô, tem 10, 12 milhões, dá 600 mil reais por dia. Então o cara assim, Tá eu bom, vou deixar né? aqui, né? E não vai investindo, sabe? Ele vai demorando. Ou ele vai começando a colocar em outros países que mesmo que paguem menos, tem mais segurança jurídica e tem um retorno maior. Sim. Né? Você fala de uma reforma trabalhista que ocorreu agora, votada pelo Senado, e o pessoal está falando agora que vai ter que voltar. Vai ter que, sabe? Então, assim, não dá. O cara nem acabou de construir a fábrica, está abrindo agora e estão falando em retrocesso. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos lá, vamos esperar. Eu não tenho 1 bilhão na conta, portanto eu queria muito que baixasse. Eu ainda não, mas estou trabalhando para ter. Mas Talvez muito, semana né? que vem eu vou ter. Não, mas não dá 1 bilhão também não. Quanto está pagando assim? Os Estados Unidos pagou 1 bilhão e 500 milhões de dólares, né? Dá 8 bi. Tá bom. Sim. Mas é legal essas coisas. Eu gosto de economia, política, essa coisa toda. Eu gosto também. Eu já gostei um pouco mais. Não sei se com a idade a gente vai ficando um pouco mais cético, né? E eu estou num momento muito, não digo confuso, mas inseguro. Tem horas que eu acredito muito. Tem horas que eu acho que não dá mais. É muito triste isso, porque eu sempre fui otimista e tal, mas tem hora que eu acredito muito. Quando eu vejo uma molecada mais nova, eu vejo, sabe, um pessoal chegando, mesmo na polícia, eu acho legal a discussão, a forma, o comportamento, sabe? Eu tenho bastante esperança. Mas, por outro lado, eu vejo uns retrocessos, às vezes, cara, que eu falo, pô, mas um tá passo pra certo, frente, cara. 2 pra trás. Meio né? caranguejo, né? Assim, você fala, não dá, tá meio esquisito, né? Essa coisa toda, por exemplo, que aconteceu. Cara, eu não estou falando de política de esquerda e de direita. Pô, roubaram, cara. Sabe? Tá nítido e claro. Foram diretores devolvendo 130, 140 milhões de dólares. Né? Foram desviados 6 bilhões da Petrobras. Então dá um prejuízo de quase 60. Roubaram. Ok? Não tem o que discutir. E se o cara é vermelho, ou branco, ou azul, nós não vamos discutir isso. Ele é preto ou branco. Não é disso que nós estamos discutindo. Roubou. Ah, mas o outro também fez. Também tem que... Né? Ah, mas eu estou envolvido. Também tem que ir para a justiça. Mas não dá simplesmente para você errar um CEP e tudo aquilo, sabe, for derrubado. Não tem mais ninguém preso, cara. E eles vão, se continuar do jeito que está, os caras vão acionar o Estado para ganhar esse dinheiro de volta. Porque se você está dizendo que eu não roubei, então você tem que me devolver o dinheiro que eu te dei. Entendi. Não sei. Né? Ah, não vai devolver? Como não vai devolver? Você acabou de dizer que o cara é inocente. Não, ele foi julgado. Ele não foi julgado ou não é inocente? Eu não estou falando de Lula, cara. Estou falando de um monte de empresários, estou falando de um monte de deputados, estou falando de um monte de gente que estava envolvida. São centenas de pessoas envolvidas. E lá por causa de... Ah, mas você avisou lá a Nova York? Então tudo isso aqui não vale, querido. Você devia ter mandado um telegrama para o cara no dia 22, você mandou no dia 23. Então tudo isso aqui que buscou está errado. Não vale nada como prova. Ah, não vale nada no Google? Então você me libera. Ah, não, claro, você é inocente. Eu não estou falando de Lula, estou falando do resto. E aí todo mundo é inocente? Bom, se é inocente, não é acusado. Se não é acusado, devolve o dinheiro dele. Então você vai ter diretor da Petrobras aqui a pouquinho, acionando o Estado para pegar de volta 140 milhões de dólares, né, que é o que o rapaz lá devolveu. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Porém, você tem que ser otimista, tem que estar com a cabeça boa, sempre pensando no melhor, né? E tem que imaginar que também tem gente boa, que as coisas também estão evoluindo. Então... É o que a gente falou no começo, né? Naquela questão do funcionário público, né? Que acha que no Estado as pessoas são mais devagar, mas tem gente boa. E eu vejo dessa forma também, quando você olha para o Estado de uma maneira geral, você tem gente ruim, mas você tem muita gente boa também, você tem muita gente bem intencionada chegando. Você tem pessoas que já estão lá também, que querem fazer um bom trabalho, mas assim, infelizmente, ainda existem, como em todos os lugares que a gente vai, pessoas mal intencionadas. E elas acabam destruindo o que era para ser bom, e aí muitas vezes acabam descrendo quem está de fora olhando e tem de repente uma vontade, um desejo e acaba se desestimulando por conta disso.
eu acho que dentro disso é interessante para todo mundo que tem vontade de fazer a diferença, de ir lá, de participar, de se posicionar, de começar uma nova história, porque nada vai mudar se a gente não começar por nós mesmos. Ah, então ele não faz direito, então eu vou lá e faço. Ah, ele não está dando resultado, então eu vou lá e vou tentar mudar. E aí eu acredito que se a gente vai com essa consciência, que é uma consciência muito difícil ainda no Brasil, que não vem de hoje, vem desde sempre, que é aquela coisa de ter o grande pai, de ter alguém, um líder, o grande chefe, um Estado forte, na representação de um homem, de um grande líder. É só olhar nas outras eleições todas que a gente já teve, elas nunca foram marcadas por uma proposta, mas sim por uma pessoa. Você pega Getúlio Vargas, era assim, você pega JK, era assim. Todo o nosso período eleitoral, você pega na época do Collor, foi assim, o Caçador de Marajás. E isso é uma cultura nossa, que eu acho que isso tem que acabar. Eu não quero saber quem é o cara que está lá, eu quero saber qual é a proposta. Eu quero saber o que ele vai fazer para melhorar e o que ele já fez enquanto não esteve lá. Porque senão fica aquela coisa muito de trabalhar com o sonho das pessoas e isso acaba que a gente vive o Brasil do futuro há 40, 50 anos e esse futuro nunca chega. E olha, vou dizer algo para você, eu acho que ele não está vindo e a gente está se distanciando demais do que é o real hoje. O mundo real hoje. A gente tem problemas sociais, tem vários problemas em vários lugares. Mas vamos falar hoje sobre a maioria dos países que são desenvolvidos ou estão caminhando para um desenvolvimento forte. Não dá para comparar, sabe? O quanto os alunos estudam, a parte de escola, a parte de conscientização política, é outro mundo, cara. Então, assim, é exatamente o que você falou. A gente está num momento muito delicado, eu acho. A gente está num momento de escolha mesmo. A gente vai escolher o que a gente quer ser. A gente tem muita sorte porque é um país muito rico. Então a gente produz muito, a gente tem uma indústria relativamente forte, já foi muito maior, mas hoje ainda é menor, tem que tomar cuidado com isso. A neoindustrialização é positiva. A gente tem uma área grande, né? Então o país ele é muito grande e ele é rico, ele produz muito. Então isso é uma vantagem competitiva enorme, mas não é a única, entendeu? Assim, a gente teria que pensar que você tem que cuidar dos menos favorecidos, você tem que ter políticas públicas de acompanhamento, você tem que ter uma educação mais forte. Cara, não dá para você pega um colégio público hoje, os professores não conseguem dar aula, cara. Aí você pega um outro cara, esse aqui é da Olimpíada de Matemática, no colégio público, tá vendo como é legal? Esquece, cara. É um cara de um colégio que é uma cabeça enorme que entra na medicina. É o desvio padrão. É o desvio padrão, cara. O resto, o padrão mesmo é ficar na periferia, é não ter emprego, é não ter oportunidade, é cair pro crime organizado, enfim, não tem jeito. Esse é o padrão. Não adianta você pegar um cara... não, esse é o padrão, tá? E aí é onde eu falo de meritocracia relativa, porque não dá para ter meritocracia com condições tão diferentes. Não compara. E é verdade, a gente não precisa ser hipócrita. Talvez os meus filhos, onde estudaram, o que tiveram, eles vão ter mais condições, por exemplo, daquele que está na periferia, cara. E é assim que funciona, e é assim que aconteceu. Então o que a gente quer não é que todo mundo tenha o mesmo tratamento, todo mundo tenha a mesma escola, mas que todo mundo tenha uma base escolar forte, que todo mundo tenha capacidade de se desenvolver, que as oportunidades sejam iguais para todos. Né? É isso que a gente quer. Eu sei que estamos já no avançado horário, mas, por exemplo, eu tive câncer já 2 vezes. Tive câncer de garganta em 2015, tive uma doença na medula durante 6 anos, eu tive leucemia em 2021. Então, bem grave. Tanto o câncer da primeira vez como a leucemia foi bem grave. Até que eu internei na segunda, o óbito era para quinta, ou seja, eu tinha 3 dias para curar. Bom, enfim, deu certo, né? Estou aqui. Que bom. Agora, eu tive um bom hospital e eu consegui uma boa internação. Eu não estou querendo que todas as pessoas estejam no hospital que eu estava. Eu não acho que isso é justo e não é assim a vida, cara. Ninguém vai estar no mesmo hospital que eu. Outros vão estar até em hospitais melhores, com muito mais condição. Mas eu queria muito que todas as pessoas tivessem a mesma condição de tratamento. Entendeu? Você não tem um quarto particular, vai ficar na enfermaria, sim, mas os remédios têm que ser iguais. O tempo que eu fui diagnosticado tem que ser igual. Sim. Entendeu? Porque eu entrei numa sexta-feira no câncer de garganta, fui
já bateu. Sábado eu fiz a biópsia, já internei. Quarta-feira eu pus a citologia, quinta o catéter, sexta eu comecei a tratar. Se você vai para o SUS, que é ótimo, maravilhoso, o SUS segurou aí, né? Oxalá o SUS. Você não menos de 4, 5 meses não dá. Você vai passar num cara, que você vai marcar uma consulta, depois a consulta, se o cara for bom, vai achar que é câncer, vai te mandar para um oncologista que pede, demora 2 meses. E a lei diz o seguinte, você tem acho que 60 dias por lei para começar a tratar o cara depois de diagnosticado com câncer. Esquece. Morreu. Né? Então assim, mas o André viveu injusto? Não. Como não é injusto o falsível ter recebido o coração em 7 dias, porque pelo que tudo indica, ele não passou nada. Ele, coincidentemente, deu certo. Agora, todos têm que ter essa chance. Isso tem que ser na política, tem que ser na economia, tem que ser na saúde. As pessoas são diferentes, elas têm tratamentos diferentes. Porém, uma base ela tem que ser igual. Sim. Que é a base da oportunidade. Todos têm que ter a mesma oportunidade. É para isso que a gente tem que lutar dentro da política. Sim. Não é para que todos sejam iguais. Eu não concordo na igualdade. A igualdade é boa. Não vai existir nunca. Mas a oportunidade ela tem que ser igual. Até porque nós somos diferentes. Todos são diferentes, cara. Você vai ter o cara que nasceu rico, você vai ter o cara que ficou rico, você vai ter o cara que não quer ficar rico. Entendeu? E rico também não significa que ele é feliz. Às vezes tem pessoas que são felizes, cara. Sim. Mesmo sem ter tanto. Sim. Entendeu? Mas o filho dele tem que ter oportunidade. Mas não é oportunidade só por cota. Eu não gosto da cota, mas defendo alguma coisa. Por quê? Porque quem que beneficiou, por exemplo, o FIES nos últimos anos? São as universidades. Houve um financiamento público enorme nas universidades, elas sanaram seus problemas de dívida, porque vende no valor de face, né? E aí você fica devendo, tudo bem, perdoa a dívida dos alunos, e está tudo bem, sabe? E ele está desempregado, porque não tem emprego, cara. Entendeu? Ele fez curso de engenharia, mas está trabalhando em outras profissões. Então a gente tem que repensar isso, sabe? O que precisa, quais são... Pô, você tem dificuldade de TI, cara. Você tem mais de 150 mil pessoas... vagas, ou 200 mil, não sei, milhares de vagas de TI, e a gente não tem curso de TI nos colégios públicos. Aí a oportunidade, não, pera aí, você tem 300 mil pessoas para ser empregada, vamos investir em TI em colégio público, fazer esse pessoal sair de lá empregado ganhando 7, 8 mil reais por mês, cara. Sim. 4 vezes o que ganha o pai sendo pedreiro, sabe? Então assim, aí você muda uma geração. Simples. Isso é planejamento. Isso é planejamento, cara. Então assim, tem que ter. Entendeu? Só que você vai botar, aí vem sindicatos professores e barra, aí vem promotor de justiça e barra, aí vem a greve do não sei do que diz que não, aí vem o cara do Ministério e fala, não, que tem que analisar, é 4, 5 anos para analisar, já não precisa mais de TI, já mudou, aí precisa de outra profissão, você vai botar TI, mas enfim, cara, basicamente isso. E para finalizar, porque a gente já está estourando, eu tô adorando o papo, gente, você precisa voltar aqui de novo com mais calma. Desculpa, aqui eu me empolgo. Não, mas é que tá gostoso. Tá boa a conversa. Como que você pretende entregar a tua secretaria no ano que vem? O que você vislumbra daqui até lá? A gente tem coisas bem legais, né? Assim, eu cuido da agricultura. Então, na agricultura, plano de aquisição de alimentos mesmo, tanto o federal quanto o estadual, acho que foi legal. O apoio aos agricultores a gente conseguiu fazer bem. Uma revitalização do INCRA, a única unidade que tem o INCRA aqui. A Bolsa de Alimentos a gente fez legal. As hortas comunitárias, o trabalho com a Itaú Social, junto com o Geraldo. Então, a agricultura está legal. Turismo, eu acho que a gente... não foi tão bem quanto a gente queria, mas foi legal, mas estamos entregando os caminhos, a gente está com uma relação boa com os parques, né, que trazem quase 1 milhão de pessoas, a gente está fazendo plano municipal de turismo e com isso a gente vai ser um município de interesse turístico para trazer recursos para cá, está legal também. No Banco do Povo, que a gente cuida, está bem, então pretendo entregar com um recorde de empréstimos e negociações, está legal. Suzano Mais Emprego, preciso falar, a cidade empregou bastante, tudo certinho, hoje está digitalizado, está show. O posto do Sebrae, acho que é um dos maiores do estado, a gente tem 3 postos do Sebrae na cidade que a gente coordena, então um deles está super bem. A abertura de empresas também está legal. A relação com os empresários, que a gente chama de relações institucionais, está muito boa. Agora, dia 30, nós vamos fazer um encontro com mais de 150 empresas, deve dar uns 250 empresários, vamos fazer lá no Bunkyo, e provavelmente venha o secretário de Estado, a gente está alinhando a visita dele, para falar um pouco sobre o que você está no Estado, né? Eu quero saber o que o Estado vai fazer para a gente poder investir. Então, nessa parte está boa e a relação com as outras secretarias foi ótima, não deu para fazer aquele planejamento que a gente queria. Então, assim, eu quero entregar tudo isso bem, né? Com certeza a gente vai entregar uma secretaria
é muito melhor. Até porque minha secretaria não é de fim, né? Ela é uma secretaria meio, né? Ela não é demandada, a gente demanda, né? Eu quero terminar entregando também uma lei municipal de incentivo, que eu acho super legal. Já tem a minuta pronta, mas a gente não fez esse ano porque não era o momento. Vamos entregar o mercado municipal agora no mês de abril, que é um mercado municipal também com 20 e poucos boxes, que é legal. Vou reativar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, porque está lá, e eu quero criar o fundo para a gente ter um pouco mais de condições. E acho que por aí, a lei de cidade limpa a gente não vai fazer, porque isso não está legal, está tranquilo. Basicamente é isso, cara. Assim, algumas coisas que a gente vai entregar, vai entregar legal. Ótimo. Você gostaria de dizer alguma coisa para a galera que está assistindo a gente? Uma mensagem? Que mantenha a fé, eu acho que é importante. Não é só a fé cega, né? É sonho com ação, né? É realização. Então, eu acho que tem que manter a fé mesmo. Acho que a cidade tem ido bem, a gente fala isso para os suzanenses, acreditar na cidade. Procurar dar uma continuidade, né? Eu não estou fazendo aqui campanha pedindo voto, porque eu não faço parte da área política, eu não tenho nem filiação política, mas a gente é um agente político, né? E o que a gente fala assim, pensem com carinho naqueles que vocês vão eleger, cobrem mais os seus vereadores, né? Estejam mais juntos dele, acreditem mais na cidade, a cidade está indo bem, o Rodrigo está indo bem, a gestão está indo bem, tem os seus vícios, tem os seus erros, tem suas falhas, mas a gente está acertando mais do que errando. Né? No desenvolvimento a gente está lá para vocês, as empresas que tiverem interesse em investir na cidade, a gente está sempre por lá, o tempo inteiro, o tempo integral, venham, invistam na cidade que vale a pena. Maravilha. Tá bom? Obrigado, galera. Fiquei contente com a sua presença aqui. Vamos marcar para você voltar de novo? Porque, a gente vai, passou... passa rápido. Passa rápido e a conversa está gostosa e vai fluindo novos assuntos. E já está convidado para voltar. Tá joia. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo bate-papo. Obrigado.